Esse estudo não está totalmente concluído, irmão Vinícius, porque ele é muito extenso. E o livro de Gênesis é tão delicado de compreender como o livro de Daniel, como o livro de Mateus, principalmente Mateus 24, e com o livro do Apocalipse. E todo o segredo, a maior parte de todo o segredo do livro de Gênesis está no capítulo 1. Aí é que está a incógnita, o mistério que o homem tem que prestar muita atenção para ele poder entender o restante do livro. O restante da Bíblia, né? E o restante da Bíblia. Então nós vamos fazer uma oração para dar início ao nosso estudo. Soberano e Santíssimo Deus, Pai Eterno, mais uma vez, ó Senhor, debaixo da Tua graça, do Teu poder santo, nós nos encontramos com vida, ó Senhor Deus, para poder falar da Tua palavra. E te peço nesse instante, ó Deus, que Tu coloque o Teu Espírito Santo sobre a nossa mente, sobre a nossa expressão, para que saibamos a dizer aquilo que seja da Tua inteira vontade e não da nossa. Tenha misericórdia de nós, nos abençoe, dá-nos o entendimento da Tua palavra, do Teu estudo, e aqueles que foram ouvir também, Senhor Deus, possam entender. Tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 1 e verso 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aí é delicado. No princípio, que princípio? Você não conhece, eu não conheço, ninguém conhece. Cientista nenhum conhece, exceto Deus. Ele conhece. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Este princípio não tem data ou tempo determinado, para que nós possamos argumentarmos ou basearmos. Podemos tirar conclusões que o nome de Deus é um substantivo plural, na forma de se ler, mais singular por se tratar de um único Deus. Alguns teólogos dizem que a forma plural da palavra refere-se à Trindade, mas este conceito está descartado pela própria palavra de Deus. Então agora nós vamos ver por que está descartado. Provérbios capítulo 8, verso 22 a 36. Essa é a parte mais antiga que se relata na Bíblia. Não é em Gênesis, não é em Êxodo, não é em nada. É aqui, a parte mais antiga que se relata na palavra de Deus. Verso 23. 22 a 36. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Um momento. O Senhor me possuía no princípio dos seus caminhos. Quem sabe o caminho de Deus? Ninguém. E ele já possuía. Possuía quem? Agora a Bíblia vai relatar. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Não se sabe quanto tempo. Antes do começo da terra, mas não tem data determinada. Antes de haver abismos, fui gerada. Eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Então não existia nada, né? Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele. Pode terminar. Em todo o tempo. Sim, veja bem. Aqui está falando de duas pessoas, não de três, como alguns pregam a Trindade. Então eu estava com ele, eu estava com você, sou eu e sou você.
Né? E você é você. Eu estava com ele e era o seu aluno, o seu arquiteto. Dia após dia, as suas delícias folgando perante ele todo o tempo. Tem um segredo aqui muito grande. Dia após dias. Se Deus não tinha criado a terra, não tinha formado tarde e manhã. E por que fala dia após dia? Porque para Deus 1000 anos é como um dia e 1000 dias é como 1000 anos. Esse dia que a Bíblia relata aqui pode ser o dia celeste milenar. Pode ler, Miguel. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Viu como salta longe? A terra não tinha feito. Agora já folgando no seu mundo habitável. Já mostrou que o mundo foi criado. É uma projeção. É uma projeção muito larga, muito longe. E ele já estava folgando naquele mundo habitável. Fala. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Por isso que a Bíblia diz lá, Deus não inocenta culpado. O mundo não retrocede 1 milímetro para cobrir o erro teu, o erro que você cometeu. Então, o que pecar, né? Mas o que peca contra mim, violenta a sua própria arma. Quer dizer, ele vai matar sua própria corpo, mata a sua própria arma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então não amam a vida, porque Deus é vida. Então é muito delicado, e esse verso, do 36 ao 36, já está mostrando agora, depois que o mundo já estava tudo completo. Isso que nós devemos aprender e entender na palavra de Deus para tirar a nossa conclusão, o nosso raciocínio. Mas isso tem que ser ajudado pelo Espírito Santo. Senão nós não conseguimos entender a palavra de Deus. Por isso que ela é uma incógnita. Bem, aqui a Bíblia nos mostra Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, antes do princípio da criação, como sendo o seu aluno, o seu arquiteto, portanto, 2 pessoas, o Pai e o Filho, e não 3 pessoas. Então está descartada a situação de trindade. Mas tem o Espírito Santo. Vamos chegar lá. Em 1 João capítulo 1, verso 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Até o verso? 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 2 pessoas. E eles podem dizer isso aqui claramente, porque estiveram com ele, apalparam. João, inclusive, deitou no colo de Jesus, né? Na Santa Ceia. Né? Então ele pode dizer isso aí com toda a autoridade. O que desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Porque ele pegou. Com respeito ao verbo da vida. O verbo é Cristo. Né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E a vida se manifestou a nós. Nasceu de uma mulher, se tornou homem.
E nós a temos vistos e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Veio a nós como homem nascido de mulher. O que temos vistos e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Através do Pai nós temos o Filho. Através do Filho nós temos o Pai. Recíproco. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. O Pai é Espírito. Mas é uma pessoa. A forma de dizer, espera um pouquinho, a forma de dizer o Pai é Espírito, Deus é Espírito, porque se você não tiver espiritualmente, na tua mente carnal, espiritualmente com Deus, você não chega a Ele. Você tem que estar espiritualmente consagrado para chegar a Deus. Por isso que diz, né, lá em Hebreus capítulo 11 e verso 6, né? Aquele que se aproxima de Deus é porque crê que Ele existe. Se você não crê que Ele existe, você nunca vai se aproximar, né? Bom. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tua Bíblia mudou um pouquinho, alterou um pouquinho, mas não tem problema, mas ela tinha que relatar de outra maneira. Porque o nome Cristo é nome celeste, o nome Jesus é o nome terrestre. Então tinha que ver Cristo Jesus, homem. Aí ela pôs Jesus Cristo, homem. Então Cristo é homem celeste, nome celeste. Jesus é nome terrestre. Então o homem acrescenta sobre Jesus. Cristo veio de Deus, Jesus nasceu de uma mulher e se tornou homem. Tudo isso é muito importante observar para que tenhamos o ensino correto da palavra de Deus e possamos ensinar corretamente. Quem diz que o Espírito Santo é pessoa para formar a Trindade, não conhece a Bíblia e não tem pouco, e nem tampouco fala a verdade. João 3:8. João não é na primeira. João. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quando você é nascido do Espírito, aí você se aproxima de Deus, porque Deus é Espírito. Tudo que se aproxima dele tem que ser igual a ele. Por isso, sede imitadores de Deus como filho amado. Está lá em Efésios capítulo 5, verso 1. Então, nós, para se chegar a Deus, tem que ser imitador dele. Senão, não temos comunhão com ele. Por isso que ele fala, eu não inocente culpado, acabou. Ponto final, ele não tem dois termos. Né? João 20, verso 22.